Oi, como você está? Hoje eu vim falar sobre mude seus horários, mude sua vida. A capa é simples. Até eu achei que o livro seria bem simples, mas não. Ele traz um conhecimento de mais de 5.000 anos da medicina ayurvédica, a medicina mais antiga do mundo. E aí na capa diz como usar o relógio biológico para perder peso, reduzir o estresse, dormir melhor e ter mais saúde e energia. É especialmente para você que se sente cansado todos os dias, que está sobrecarregado. Chegou a hora de falar um pouquinho sobre se entender, né? No capítulo 1, eu vou usar isso aqui, essa parte final para me orientar. No capítulo 1 ele fala, não é você, são seus horários. Ele justifica que todo o cansaço e tal, a falta de energia, não é problema da pessoa exatamente, é o horário que ela faz as coisas. Ele prega que tudo tem que ser feito seguindo o ritmo natural, do ciclo circadiano, porque nós temos aqui algo que identifica quando é claro, quando é escuro, quando há necessidade de dormir, né? E quando a gente se recupera melhor, que é à noite. Então, e ele fala sobre o horário de se alimentar também, usar o ciclo circadiano o tempo inteiro. E, acima de tudo, regular esse ciclo circadiano, que tem muita gente que não, simplesmente faz tudo errado, porque a sociedade moderna tá muito assim, é uma rotina muito estressante, cansativa, que os dias passam muito rápido, a pessoa não se sente, não se observa, depois está cheio de problemas de saúde, né? Porque vai dormir tarde demais, tem que acordar cedo, falta energia, não quer levantar, porque realmente o corpo não recuperou o que tinha que recuperar. Esse médico, eu não vou tentar falar o nome dele, tá? Esse aqui. Ele é médico indiano, reside hoje, mora na Califórnia, nos Estados Unidos. E eu fiquei surpresa logo que eu comecei a ler, porque ele é muito prático quando ele fala dos cuidados e dos ensinamentos que a Ayurveda prega há muito tempo, há mais de 5.000 anos, né? Aqui não fala nada de Ayurveda, e isso que eu fiquei impressionada. Por quê? O que aconteceu comigo? Há muito tempo eu gostaria de ter entendido um pouco mais sobre isso, identificado qual que é o meu tipo de corpo, de metabolismo, né? E eu só fui entender com a leitura desse livro. Entendi, claro, é algo que em um livro dá para se falar que é superficial, mas dá para ter uma boa ideia do que é e a partir disso se aprofundar. Eu, por exemplo, eu identifiquei algumas coisas que eu queria muito, né? Ele traz aqui dentro 3 questionários em 3 momentos do livro. O primeiro questiona sobre o tipo de sono. Qual é o padrão de sono, o seu padrão de sono? Eu fui respondendo o questionário e dei o padrão misto. O que quer dizer? Eram 3 tipos de sono que ele traz no livro, 3 tipos, que a pessoa pode ter 3 tipos de sono. Eu descobri que eu tenho o padrão A, que é o leve, relativo ao ar e ao éter, né, que é o tipo Vata, e eu tenho também o B, que é o tipo variável, que é o tipo Pitta, relacionado ao fogo e à água. O que quer dizer? Que eu posso ter 2. Ele fala que a pessoa pode ter 2. Deu empatado as respostas do questionário, A e B empataram para mim. E aí eu descobri um padrão, o padrão de sono, sono misto, tá? Em outro questionário, mais ou menos na metade do livro ele tem outro, para a pessoa identificar qual que é o metabolismo, como que seu corpo reage com a alimentação. As pessoas são diferentes e é importante que cada uma saiba o que vai melhor. E mais, se você se observar, você vai ver que você é diferente de repente do seu filho, dos seus pais. Você come uma coisa e não faz tão bem, ou come algo que faz bem para você, já para eles não vai muito bem. Por que será? Porque nós somos diferentes. E nesse segundo questionário, eu descobri que eu tenho um metabolismo forte, um metabolismo Pitta. E ele traz um terceiro questionário
que é sobre exercício físico. E aí, qual é o meu tipo de corpo para exercício físico? E eu descobri que eu sou um praticante variável de exercício. Eu sou vata, eu mudo como ar, a minha motivação vem em ondas, eu troco muito de atividade física, eu procuro me identificar com uma, depois eu parto para outra. Um período da vida eu treino uma coisa, outro período eu treino outra. Então eu não tenho muita estabilidade. Eu sou uma praticante variável de atividade física. Eu estou falando alguns nomes que de repente você nunca ouviu falar, mas se você ler o livro, você vai identificar tudo isso. E vai identificar também, vai entender o que é vata, pitta, enfim, o que eu acabei de falar. E vai entender, respondendo o questionário, qual é o seu tipo de corpo para alimentação, para a prática de atividade física, né? Qual que é o seu metabolismo? Deixa eu ver o que mais aqui que eu falei. E o seu tipo de sono também, tá? Se é leve, se é pesado, se você precisa dormir mais, dormir menos. Esse livro basicamente faz a gente se entender. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Não é que eu estou levando como base aquelas notas no final. Falei um pouquinho sobre o relógio biológico. Uma coisa que ele fala muito interessante sobre a alimentação. Ele prega que as pessoas precisam se alimentar durante o dia. A maior quantidade de comida precisa ser feita durante o período do dia, que o sol está ativo, né? Quando a noite vem, a gente precisa não ingerir tantas calorias mais, não ingerir tanta comida, né? E começar a relaxar, descansar, preparar nosso corpo para dormir. Ele divide o dia, as 24 horas, da seguinte maneira: das 6 às 10, das 10 às 2 da tarde, das 2 às 18 horas, das 14 às 18 horas, das 18 até 22 e depois novamente de 22 até 6 da manhã. Ele prega que a gente precisa se alimentar. A última refeição do dia, 6h30, se alimentar 6h30, uma janta, que não pode ter muitas calorias, umas 500 no máximo, uma coisa leve, não comer muito à noite. E mais ou menos nesse horário, 6h30. Sendo que, se tiver fome ainda, comer uma fruta lá por 8 da noite. Para ir preparando o corpo às 10h30, já estar dormindo. Ir para a cama cedo. Por quê? Ele explica todo o contexto de estudos científicos em cima disso e coisas que os cientistas estão pesquisando hoje que comprovam o que a Ayurveda já fala há tanto tempo, né? Que é essa medicina mais antiga do mundo. Então, o que mais? Vale muito a pena. E aí, o que acontece? Ele fala que a gente descansa mais, dormindo mais cedo e estará mais disposto a acordar mais cedo com energia restaurada. E aí ele explica por que de dormir nesse horário e não um pouco mais tarde. Tudo aqui, pesquisas científicas, uma atrás da outra para comprovar. Usando mais esse relógio biológico, né, ajustando o nosso relógio biológico ao ciclo circadiano do dia e da noite, a gente consegue restaurar o nosso corpo e assim ter saúde, emagrecer com facilidade e manter, enfim, qualidade de vida, né? Talvez. Escute seu corpo. Essa parte é muito interessante, porque a maioria das pessoas nunca para ouvir o que o corpo fala. Eu tô sentindo dor onde? Tá me incomodando? Tem tensão onde? Como estão os meus batimentos cardíacos? Tem um exercício que ele manda a gente fazer, que é tipo se sentir, né? Ele seria assim, pegar a mão aqui, colocar dessa maneira, com esses 3 dedinhos, dá pra ver? 3 dedinhos aqui, dessa maneira, que aí dá para sentir os batimentos cardíacos, sentir como está o coração. E aí, sente a pulsação, sente como está agitado, se não está. É muito interessante esse exercício. E aí ele fala para se acalmar, respirar, ter alguns períodos do dia para se sentir,
fazer a respiração completa, porque a maioria das pessoas não respiram adequadamente. Ele fala muito de meditação, de yoga. É bem interessante. Dormir é o melhor remédio. Aí ele traz todas as pesquisas que mostram que dormir realmente recupera tudo, né? Mas dormir na hora certa. No capítulo 6, você é o que você come. Ele prega uma alimentação bem leve até, né? Sendo que, o que ele fala? Que a maior alimentação tem que ser na hora do almoço e não à noite. O que acontece normalmente? As pessoas nem comem pela manhã ou comem pouco, almoçam mais ou menos e à noite, por estarem cansadas do trabalho, acabam fincando o pé na jaca e comendo muito e achando que é o tempo de relaxar, que podem também tomar vinho, fazer, enfim, várias coisas. E aí acaba exagerando à noite e aí sentindo dificuldade para dormir, acabam dormindo muito mais tarde. Então, você é o que você come e também os horários que você come. Ele diz que a gente tem que comer a maior refeição do dia na hora do almoço, que era um período que o fogo digestivo está mais alto, né? Que seria de 10 até as 2. Então, ele fala que meio-dia é o momento certo de comer mais. À noite, basicamente às 6:30 da tarde, ele fala que deve ser a última refeição do dia, algo não tão pesado, leve, e se sentir fome antes de dormir, pode comer uma fruta e tal, alguma coisa assim. Exercício na hora certa. Aí o que acontece com muita gente? Sai do trabalho e vai para academia. Aí ativa o corpo fica muito aquecido e até relaxar demora a pegar no sono e prejudica o sono. Ele prega que o melhor horário para atividade física é logo que acorda. E aí muitos vão reclamar, mas não tenho nem energia para sair da cama, como que eu vou ter energia para praticar uma atividade física? Ele fala que se você respeitar os horários do ciclo circadiano do dia e da noite e dormir até 10:30, no outro dia você vai estar com o sistema todo restaurado e vai melhorando semana após semana. É bem interessante. E no final ele traz toda uma orientação. E ele fala inclusive das estações do ano, como as estações influenciam. E uma coisa que eu fiquei pensando, né? Realmente, quando está frio, inverno, a gente quer comer comida que nos esquente, que nos aqueça, que dá conforto. Enquanto quando é verão, a gente não consegue comer uma sopa durante o dia, por exemplo, né? Nem à noite é tão agradável. Então, assim, respeitar o corpo, porque as estações estão aí. Por mais que onde eu moro, Cuiabá, basicamente duas, aqui é calor o ano inteiro, mas tem a época da chuva e a época da seca, até o clima seco e o clima úmido influencia o nosso corpo. E tudo isso em detalhes, esse autor explica. É um livro muito, muito rico, que me surpreendeu, tá? Foi além das minhas expectativas. Pela capa eu achei que fosse algo muito simples, mas não. Ele trouxe algumas coisas que eu queria aprender e entender há muito tempo, que vem da medicina ayurvédica. É maravilhoso, parabéns ao autor e eu recomendo para você. Obrigada por ter assistido, espero que tenha gostado, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo também. Um forte abraço, tchau, tchau.